Bem, continuando o assunto de gráficos da aula anterior, havia comentado que o gráfico em que foi criado agora, ele não possui um título. Bom, algumas informações, alguns informativos, eles possuem explicações. Se fizermos a seleção do gráfico, vamos observar aqui ao lado esquerdo que as informações que nós selecionamos são as informações relacionadas aos candidatos e também aos votos em relação a valores. As informações e os valores pertencentes a cada um. Bom, se eu quisesse que essas informações elas fizessem mais sentido, ou de certa forma que elas tivessem mais completas, o que poderia ser feito? Bom, uma das possibilidades seria nós fazermos a edição do título de forma manual. Então, se eu viesse a clicar aqui, eu poderia apagar e colocar um nome pertencente a esse gráfico de acordo com as informações relevantes que ele possui. Mas se eu quiser fazer de uma forma automática, nós vamos deletar o gráfico e vamos selecionar a partir da palavra candidatos. Nós vamos selecionar o nome das colunas e as informações das colunas. E aí, se nós viermos novamente a criar o gráfico, observa que o gráfico ele já teve um nome chamado votos. Só que aí o que acontece? Uma das informações ela acabou sendo perdida. Observa aqui, vou criar dois gráficos para vocês entenderem, tá? Criar um segundo gráfico de novo com aquelas mesmas informações que nós tínhamos. Observa o seguinte, olha só. O Chico Lima, ele passou a ser o laranja, enquanto o outro é o Antônio. Por que isso aconteceu? Devido a nós termos selecionado uma linha em branco. Então, o que era azul, que propriamente era o Chico, no gráfico onde nós não selecionamos o nome das colunas, se tornou laranja porque o azul em si são células que estão vazias, são células que não possuem nomes, nem muito menos valores, tá bom? O que poderia ser feito? Nós poderíamos ter deletado, na verdade, esse tópico, tá? Mas nós não vamos deletar. O que nós vamos fazer? Existe uma outra possibilidade. Qual seria? Vamos deletar novamente. Eu poderia fazer o seguinte, ó, eu poderia selecionar esses dois nomes com a tecla CTRL no teclado segurada, pressionada, eu selecionaria as demais informações. E aí, se eu for inserir novamente o gráfico de pizza, eu tenho as informações e ainda mantenho os meus votos ali, né? O nome da planilha. Poderia colocar um outro nome? Poderia. Poderia colocar aqui ó, a corrida para a candidatura e acrescentar outras informações relacionadas a votos de acordo com o gráfico. Nós vamos entender isso. Bom, comentei na aula passada também que nós temos aqui o design do gráfico e a guia formatar. São duas guias aí pertencentes a gráficos e só são exibidas quando um gráfico é criado e que esse gráfico esteja selecionado. Ou seja, se eu clicar fora, automaticamente as guias somem, tá bom? Bom, os conceitos dessas guias são bem semelhantes ao que nós já vimos para algumas coisas, né? Nós vimos a Word Art, Clip Art, imagens, figuras. São basicamente ali as mesmas funcionalidades, são formas de personalização de gráficos, tá bom? Bom, nós temos aqui primeiramente dentro do design do gráfico, nós temos o layout do gráfico. Então, se eu quiser adicionar um elemento, se eu quiser mudar o layout, eu consigo. O que seria o layout? Seria o mesmo gráfico, só que em uma outra versão, com outras informações. Então, por exemplo, como padrão, os nomes eles vêm abaixo e o gráfico por si tem ali a diferenciação de cores. Eu poderia acrescentar como porcentagem, olha só. Eu poderia, por exemplo, acrescentar como os nomes aos lados e as porcentagens dentro. Então são algumas variações que a gente vai atribuir conforme necessidades. Qual fica mais legível? Qual tem uma melhor didática? Qual tem uma melhor dinâmica? Qual fica mais viável? Então, por exemplo, esse daqui ele coloca tanto o número quanto o nome dentro de cada fatia. Então são escolhas que você vai fazer de acordo com o entendimento, de acordo com a necessidade.
de acordo muitas vezes com a política de empresa, a metodologia de apresentação, para quem é essa apresentação. Então, vão existir pessoas que vão querer algo mais bem elaborado, algo mais detalhado, vão existir pessoas que vão querer as coisas já mais clean. Então, sempre vai ter aí variações, tá bom? As alterações de cores aqui, elas vão ser propriamente em um formato padrão. Então, assim, são cores pré-definidas. Uma vez que eu seleciono uma delas, todas as outras já fazem mudanças, tá? São coisas que eu posso fazer alteração. Os estilos dos gráficos aqui são também algumas alterações que a gente pode estar fazendo. Aqui são estilos já pré-definidos, já são formatações efetuadas que fazem a cor, a troca de cor não só das fatias propriamente dos gráficos, mas também do fundo, das legendas, das marcações, propriamente dos textos, dos valores, das porcentagens e assim sucessivamente. E aí lembrando que eu tenho duas setas, uma ele vai descer aqui de linha em linha e a outra vai mostrar todas as exibições de uma única vez. Então eu poderia colocar aqui algumas opções já pré-definidas caso eu não queira fazer uma formatação manual, tá bom? Então, por exemplo, essa daqui ó, já é acrescentada até sombras em volta da fatia. Então são coisas aqui que a gente consegue fazer. Por enquanto eu vou deixar essa daqui, mas a gente vai fazer algumas outras mudanças, beleza? Bom, nós temos aqui outros grupos, alterar tipo de gráfico. Poxa, eu achei que ficou um pouco ruim o meu gráfico em formato de pizza. Eu preciso deletar para criar outro? Não. Se eu vier aqui, ó, eu consigo transformar o que já está selecionado em um outro tipo de gráfico. E ele já vai me dar uma pré-definição de como vai funcionar, como vai estar os valores, como que vai estar as informações, como que vai ser a leitura daquele gráfico. Eu queria colocar aqui um gráfico em forma de mapa, ó, ele já não deixa. Não que ele não deixa, né, mas as informações não são viáveis para isso, então ele não fica muito bem apresentável. Poderia colocar aqui, ó, gráfico de linhas, eu acho bacana de ver. Gráfico de colunas, propriamente cada coluna vai ser o nome de um determinado candidato e ali vão ter as numerações, né, a quantidade total de votos de cada um. Até um exemplo bacana, vou alterar isso daqui para vocês entenderem, olha só. Nós temos aqui os funcionários. O que a gente poderia fazer também? Acrescentar o total de votos. Nós teríamos aqui uma coluna para saber qual que foi o total de votos num conjunto como um todo e todos os votos de forma unitária, de particularidade de cada um dos candidatos. Então, o que eu poderia fazer aqui? Vamos lá. Poderia ter deletado e ter feito seleção das colunas, né, dos nomes das colunas, mantendo o control das informações, mantendo o control do total. E aí fazendo a inserção dos gráficos. Vamos para colunas agora. Aqui, colunas 2D. Então eu tenho aqui, ó, uma forma mais viável de leitura, né? Então são coisas que a gente consegue se basear de acordo com a tabela que nós possuímos, as informações que nós temos no momento. São coisas que você vai ter de perceber ao dia a dia. Qual vai ser mais legível, qual vai ser mais viável, dependendo daquela ocasião, beleza? Dando continuidade, olha só, a gente tem aqui, ó, mudado, uma vez que eu mudo o gráfico, os meus estilos eles mudam também. Ou seja, para colunas, por exemplo, tem um pouco mais de opções de escolha do que de pizzas propriamente dito. Vou deixar esse azul por enquanto. Dando continuidade, se eu vier na minha guia formatar, o que aqui eu tenho? Todas aquelas ferramentas que nós vimos em grupos de formas, de inserção de imagens, de clip art, onde eu consigo propriamente criar efeitos. Eu posso fazer efeitos de sombra, tanto sombra externa quanto sombra interna, opções de brilho, opções de bordas, bezel, opções já de rotação em 3D. Eu posso acrescentar tudo isso daqui de uma vez só vindo através de pré-definição. Então eu consigo ter todas aquelas viabilidades que eu já possuo e que eu já vi em aulas anteriores. Temos contorno, temos preenchimento, temos o próprio texto art, então dá para fazer uma série de variações aqui, tá bom? Por enquanto vamos ficando aqui nessa nossa parte 2 e aí vamos dar continuidade
Nas próximas aulas eu espero você lá.